Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, bora para mais um vídeo. Gente, hoje eu vou contar como que foi minha experiência em ter um filho aos 15 anos. Então, eu era muito novinha, eu cresci numa família muito tradicional, evangélica, onde ter relação antes do casamento era pecado, não podia. Então, meus pais sempre viviam falando sobre isso. Com 15 anos, e um mês. Eu acabei de completar 15 anos e um mês, minha mãe faleceu. Perdi minha mãe. E foi um momento muito difícil pra mim. E eu nunca pensei em namorar. E na escola eu sempre fui muito focada em estudar, em ter nota boa. Então eu nunca pensava em namorar, não. Pra mim eu ia namorar só quando eu tivesse terminado meus estudos, ter feito minha faculdade e ter minha casa própria. Aí eu ia pensar em namorar, sabe? Coisa de criança eu era desse jeito, pensava desse jeito. E aos 15 eu nunca tinha beijado, nunca tinha feito nada. Aí minha mãe faleceu, né? Eu fiquei muito sozinha, muito triste. Eu conheci um rapaz que era também da igreja. E ele foi lá e pediu pro meu pai pra me namorar comigo. Eu, primeiramente, não queria, só que a família dele era muito legal, muito gente boa. Aí foram lá e com a família dele fizeram almoço lá em casa. E ele pediu pro meu pai. Meu pai pegou e aceitou. Aceitou que eu namorasse com ele. Só que aí eu namorei com ele, eu fiquei 3 meses sem namorar. Sem beijar, sem pegar na mão, eu era muito envergonhosa, era muito tímida naquela época. Então eu não. Ele falava assim: ah, você não gosta de mim? E eu falava: não, eu gosto, mas é porque eu também não sabia beijar, né? Aí eu ficava morrendo de vergonha. E aí foi que depois de 3 meses, depois de muita insistência dele, aí eu peguei e dei o primeiro beijo nele. Isso foi lá em mais ou menos em agosto, mais ou menos em agosto, no mês de 2008. Aí quando foi em setembro, eu peguei pá com ele. Foi muito pouco tempo, sabe? Aí a gente também era imatura, a gente não sabia de nada. Por isso que eu sempre falo assim pra vocês que são mães, são pais, converse com o filho de vocês, sabe? Porque por mais que a gente explique, a gente ensine, nunca vai ser o suficiente, porque conselho que é bom não se dá, se compra, né? O povo fala assim. Mas é sempre bom a gente conversar, explicar para nossos filhos o que eles devem ou não fazer. Naquela época eu só sabia que não podia fazer porque era pecado, mas eu não sabia por qual motivo, realmente, qual era o meio de se prevenir, qual era o meio que eu podia fazer e não acontecer nada. Eu não sabia de nada disso. E a gente acabou, pá, caiu e fez. E na primeira vez, gente, eu tenho tanta mal sorte que na primeira vez, só te fiz uma vez, não fiz mais. Aí eu peguei e engravidei. Isso foi em setembro, eu só descobri que eu tava grávida em janeiro. Olha só o tanto de tempo. Eu não, sabe, era tão imatura, eu nem sabia. Meus peitos começaram a crescer, meus peitos começaram a sair leite, meu pé da barriga assim doía. Só que eu não sabia que eu tava grávida. Não, nem passava pela minha cabeça isso, nem tinha ideia do que estava acontecendo comigo. E uma certa vez, eu fui numa padaria que era perto da casa do meu sogro. E fui lá, né? E a mulher falou assim: ah, você tá grávida. Eu falei: eu tô grávida? Não, que tô grávida nada. E ela: não, tá grávida sim. Isso aí é barriga de grávida. Aí eu fui pra minha igreja, cheguei na minha igreja, uma amiga minha muito legal. E nossa, tem dois batimentos cardíacos assim, ó. Dois coração batendo no seu pescoço. Você tá grávida? Eu falei: não, tô grávida não. E o povo começou a falar, né? Você tá grávida, tá grávida. E eu era muito magrinha, só tinha um pouquinho de barriga. E o povo começou a falar que eu tava grávida. Eu: não, eu tô grávida não. E me dando a de santarrona, sabe? Que não tinha acontecido nada. Que eu ainda era virgem, não tinha perdido minha virgindade e tal. Quando foi em janeiro, uma tia minha chegou no meu pai e falou pro meu pai que eu tava grávida. E a gente ia perder minha mãe, a gente mudou de uma casa pra outra. E meu pai levou minha tia, que meu pai era a primeira experiência dele, né, como homem sozinho e tal. Não tinha muita experiência, levou minha tia. Aí minha tia foi lá e ela: levanta a blusa, Lohane, isso era de madrugada.
Levantar a blusa pra quê, tia? E eu tinha costume de dormir com um blusão, aquelas blusas bem grandona, e de calcinha, no quarto com a minha irmã. E ela chegou e eu fiquei toda envergonhada, né? Aí eu peguei, levantei a blusa assim, e tava com a barriguinha já formadinha. E ela falou assim: essa menina tá grávida, Chico. Essa menina tá grávida. E eu, pai, eu não tô não, pai, que não sei o quê. Pai, eu não tô não, é mentira. Meu pai só virou as costas e não falou nada. Aquele silêncio me matou, sabe? Me matou aquele silêncio dele. Eu fiquei tão constrangida, eu fiquei tão triste. Não era nem pela questão de eu estar grávida, que meu pai sempre foi o meu companheiro, sempre foi meu amigo. E eu tinha decepcionado ele tanto naquele dia. E ele só ficou calado, não teve coragem de falar nada, porque eu era o orgulho dele. E eu tava decepcionando ele demais naquela situação. Enfim, ele ficou 2 semanas sem trocar uma palavra comigo. Uma palavra. E no outro dia, que isso foi de madrugada, no mesmo dia, amanheceu o dia, ele chamou o meu sogro, chamou o meu namorado e falou assim: olha, é o seguinte, eu estou suspeitando que a Lorana tá grávida e vamos levar ela pro hospital pra saber. Cheguei no hospital, no postinho perto de casa, né? Aí a enfermeira falou assim: não, vim fazer um exame de sangue. Não, vim fazer um exame de urina. Aí a enfermeira falou assim: não, exame de urina? Que tá com quantos meses que a menstruação não desce? Eu falei: ah, já tá com 6 meses. Só que, gente, peraí, naquele tempo, até hoje, agora não que tá regulada. Mas naquele tempo, a minha menstruação atrasava muito. Ela ficava 3, 4 dias sem. 3, 4 meses sem descer e descer. Então, pra mim era normal ela não descer. Eu não, então, pra mim, eu levei os 6 meses como se nada tivesse acontecendo, que uma hora ia descer. E ela falou assim: não, quanto já tá 6 meses, exame de sangue nada não. Você vai lá numa clínica e faz um ultrassom. Gente, quando eu cheguei, eu fui lá numa clínica, aquelas clínicas que faz ultrassom. Quando eu cheguei lá, o médico falou bem assim pra mim: vamos, senta aí. Eu não sabia, não tinha experiência de nada, não sabia o que ia acontecer lá. Sentei na maca e ele veio com um gelzinho na minha barriga, veio com um negocinho. Gente, vocês acreditam que no primeiro dia que eu fiz ultrassom, deu pra saber o sexo do neném? Eu saí de lá sabendo que eu ia ser mãe e que eu ia ser mãe de um menino. Vocês têm noção disso? Pensa o choque da minha vida. Eu tinha apenas 15 anos. Eu não sabia nada, sabe, da minha vida ainda. Eu era muito imatura. Eu era muito inexperiente. Eu não sabia nem o que era, o que ia acontecer com a minha vida. Meu Deus, o que eu vou fazer? Sou tão nova. E agora? Que eu como é que eu vou me sustentar meu filho? Eu não tenho um emprego, eu nem terminei meus estudos, sabe? Foi um mar de confusão na minha cabeça. E assim foi que eu descobri minha gravidez. Não tinha nada, não tinha preparado nada pro nenê. Quando foi em fevereiro, eu já tava com 7 meses. A minha placenta, ela deslocou. Eu comecei a perder líquido. E o desespero da minha família, do pai do meu filho, do meu sogro também. Ah, esse menino vai nascer e a gente não tem nada. E ficou todo mundo desesperado, sabe? Uma coisa louca, todo mundo, sabe? Todo mundo desesperadão. Aí foi que o médico ainda tentou segurar e tudo. Eu sofri muito na minha gravidez, sofri demais, demais, demais. Eu fiquei com pressão alta, eu era muito novinha. Meu corpo ainda não tinha desenvolvido muito. Então, gente, foi muito, muito sofrimento pra mim. Foi uma gravidez muito, muito difícil. E eu passei esse tempo todo assim, sabe? Com o apoio da minha família, com o apoio do meu namorado. E eu tava com 8 meses, a gente foi lá e casou, porque a minha religião tinha que ser assim. Eu tinha que casar. Casei com ele. E a gente era muito imaturo, não tinha experiência. O meu pai, na verdade, ele me ajudou muito. O meu sogro, a minha sogra também me ajudou muito nesse período. Foi um período muito difícil pra mim. E eu tive o apoio deles, me ajudaram muito nessa situação. Aí, quando foi com 8 meses, quem nasceu? O meu filho nasceu. Nasceu, foi um parto muito difícil. Eu vou contar isso num outro vídeo, como é que foi meu parto. Foi um parto muito complicado. Mas tá aí, gente. Eu tive filho com 15 anos,
Hoje meu filho tem 11 anos. Eu sofri muitas coisas com ele, mas nunca abandonei ele. Sempre tive do lado dele. Até porque ele não pediu pra nascer, né? Foi um erro meu. Erro, porque erro é uma palavra. Ele não foi um erro, né? Eu cometi, mas ele é uma bênção na minha vida. E eu não pretendo ter outro filho. Como eu tô contando a minha história do meu filho, minha e do meu filho, então nada mais justo do que mostrar ele, né? Então eu convenci ele e ele resolveu aparecer. Vem cá, Yuri. Olá, pessoal. Meu nome é Yuri, eu tenho 11 anos, né? E como vocês viram na história, minha mãe me teve com 15 anos, mas hoje nós somos famílias unidas, tanto da parte paterna, tanto da parte materna, e nós somos muito felizes, unidos, sem brigas e com união, que é o que mais importa. Então, ó. Ai, gente, ele é o amor da minha vida, esse menino. Nossa, me dá tanto orgulho. Eu falo assim que eu não sou merecedora do que o Senhor me deu, porque esse menino aqui só me dá orgulho. Ele é bom na escola, onde ele vai, as pessoas falam bem dele, que ele é educado. Ele só me traz orgulho na minha vida. Mas ele é uma bênção mesmo. E eu agradeço muito a Deus por ter me dado ele, porque o que eu sou hoje, boa parte é por conta dele. Vamos deixar um tchau? Sim. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixe seu like, o seu comentário e se inscreva no meu canal. Tchau! Tchau!